Você quer saber o porquê o Lula vai perder as eleições para Flávio Bolsonaro? Isso já está categoricamente coreografado. Apenas estão ensaiando a saída do presidente da República, fazendo ou tentando fazer aí uma saída mais honrosa. Algo que parece que não está saindo nos scripts da equipe do governo Lula. Afinal, Flávio Bolsonaro vem atropelando os números, atropelando os petistas, dando uma chacoalhada na esquerda que acreditava que era o nome mais fácil para ser derrotado pela esquerda, pelo petismo. Mas vou te mostrar aqui em todos os detalhes, com todos os números, o porquê o presidente Lula não consegue vencer mais as eleições. Isso está praticamente sacramentado nos números, nas pesquisas, nas ruas, e as urnas vão apenas demonstrar isso. Vem comigo, curte, comenta, compartilha, deixa aí o seu comentário e vamos analisar aqui ponto a ponto os principais números, os principais índices, o que leva o presidente Lula a uma derrota que não estava planejada e que, claro, vai levar o Brasil a tomar rumos diferentes, trazer o Brasil de volta aos trilhos da economia mundial, trazer o Brasil de volta a tratar segurança pública com responsabilidade, dar vez e voz ao povo brasileiro, ter um investimento em segurança, em saúde, que a gente está vendo aí que está faltando também. Afinal, estamos caminhando em um momento bom de pesquisas, de avanços, mas a falta de investimento do governo tem travado os avanços do Brasil, inclusive com perdas de patente. Mas vamos analisar os pontos, porque o assunto aqui vai ser política, e vamos analisar aqui os quesitos que a população avalia o governo do presidente Lula em relação ao que foi o presidente Bolsonaro, ou seja, os motivos que vem fazendo Flávio Bolsonaro nadar e andar aí a passos largos, nadar de braçadas, distanciando-se já do presidente Lula. E amanhã, inclusive, nessa sexta-feira, vai aparecer aí a primeira pesquisa, uma pesquisa da Paraná Pesquisas, colocando Flávio Bolsonaro já à frente. Isso são dados da revista Veja, mas vamos analisar aqui esses pontos importantes. Olha só aí, segurança pública, analisados pelo público, apontam para que 53% da população acham que o governo Lula é pior no quesito do que foi Jair Bolsonaro. É uma margem muito grande, apenas 34%, apenas a bolha, é o que quer dizer, aqueles votos que já são categóricos do PT, do Lula, que não abandonam por nada, mesmo sabendo das crises, da corrupção, sabendo dos grandes esquemas, sabendo de tudo isso que você está cansado de saber, essas pessoas não abandonam o barco, mas 53% da população diz que Jair Bolsonaro foi melhor no quesito de segurança pública. Isso vai ser crucial para as eleições a nível federal e a nível estadual. Mas tem outros números importantes também. Na responsabilidade fiscal, a população acha que quem foi pior? O Lula, apenas também 36%, e 54% acham que Lula foi pior do que Bolsonaro. Em relação aos gastos com impostos e a carga fiscal, ainda pior, Lula seria pior para 55% do que Jair Bolsonaro. Quesito de indústria e energia, a gente sente impacto no bolso, são todos os dias. Também 50% achando que Lula é pior na questão de estradas, transportes e aeroportos. Lula pior também do que Bolsonaro. Na educação, 51% também achando Lula pior. Isso são quesitos importantes que ajudam a entender os grandes avanços de Flávio Bolsonaro nas pesquisas que a gente tem visto recentemente. Outro ponto importante que vai acabar explodindo já nessa semana, nos próximos dias, que é a questão da corrupção, com o avanço das investigações sobre a família do Lula, a quebra de sigilo do filho do presidente, do Lulinha, isso vai impactar mais ainda. Mas olha esses dados aqui que já trazem números importantes. Isso antes de saber dos dados fiscais, da quebra de sigilo telefônico, da quebra de sigilo bancário do Lulinha. Mas mesmo assim, a população acha que a justiça e o combate à corrupção
do Lula foi muito pior do que no governo de Bolsonaro. No caso de ambientes de negócios, também Lula foi pior do que Bolsonaro. Aqui na questão de direitos humanos, o Lula leva uma certa vantagem, muito aproximada ali, 44-42. E aqui temos alguns pontos, né, relacionados a esses temas que o Lula leva essa vantagem, mas é exatamente em questões mais relacionadas sociais, essas questões de ficar ali naqueles investimentos que não trazem bonanças ao país, né, mas que tenta cativar a sua bolha, o seu público tradicional. E dentro de outros quesitos que a gente pode apontar aqui, o presidente Bolsonaro também é considerado melhor em relação ao presidente Lula, como por exemplo no investimentos, na área de investimentos, na infraestruturas e obras públicas, até na questão do meio ambiente, né, ali igualado. O presidente Bolsonaro foi muito atacado durante seu mandato, durante sua gestão nesses quesitos aqui. Na área da agricultura também, Bolsonaro com 50%, né, ou melhor, Lula para 50% da população, Lula foi pior, é pior no caso. Saúde também, considerando que Bolsonaro foi melhor. Então são pontos que realmente levam a gente a crer, né, que cada vez mais os números vão trazer por si só a realidade do que a gente tem visto e vivido nas ruas. Não é situação de estar aqui apontando ou torcendo. Claramente a gente tem o nosso lado, todos nós temos que escolher um lado, ou é esquerda ou é direita. Não dá para ficar em cima do muro como o Centrão, apenas que quer benefícios, cargos e dinheiro. Isso não leva eles a lugar nenhum, até mesmo porque ficam sendo jogados entre uma ala e outra, e na maioria das vezes, infelizmente, são eles que acabam fazendo as decisões, né, por pressão política, porque tem um grupo muito grande também, e isso também reflete na situação política que a gente vem vivenciando. Mas dentro do contexto da política atual que a gente vem vendo, né, dentro das alianças construídas por cada partido, a gente tem visto que até mesmo em estados estratégicos para o PT, como na região Nordeste, por exemplo, a gente tem visto os partidos do Centrão se afastando da ala governista do PT, e isso reflete, né, a percepção das ruas. Isso é o reflexo do que as ruas têm passado para esses partidos também. A gente tem visto alguns prefeitos se manifestando favoravelmente à ala do PT, à ala do presidente Lula, mas até os caciques que ficam lá em Brasília, os chefes desses partidos, têm se afastado mais, porque entendem que até nas regiões pequenas, nos menores estados, nas menores cidades, a população já quer se afastar dessa esquerda, desse petismo, quer se afastar desse grupo que tem sido manchado e marcado pela corrupção, e não apenas nesse governo atual, mas do Mensalão, do Petrolão, da Lava Jato. São diversas investigações que sempre acabaram colocando o PT e os seus líderes, quando pouco, né, atrás das grades, mas muitos deles devolvendo dinheiro, assumindo a culpa, confessando os crimes. Mas infelizmente a justiça brasileira, que é falha e às vezes conivente com o crime, acaba levando essas pessoas de novo de volta ao comando de partidos e até mesmo à presidência da República. A gente tem visto, né, em diversos momentos, que a justiça tem sido conivente e essas falhas têm permitido, né, que o Brasil caminhe cada vez mais rumos à imoralidade, à falta de confiança de investidores, tanto dos brasileiros como dos estrangeiros, não só pela corrupção, mas também pela alta carga tributária. Isso também tem contribuído para que as contas não fechem, os gastos absurdos sem uma administração de qualidade também tem contribuído para que tudo isso que a gente vê nesses números aqui passados reflitam em um crescimento cada vez maior de Flávio Bolsonaro, e os partidos que não são da direita, mas que são do centro-direita ou do próprio Centrão, se acheguem também para fortalecer essa candidatura de Flávio Bolsonaro, que a cada dia vem ganhando corpo, ganhando forma e ganhando o Brasil e o povo brasileiro, que cada vez mais parece, né, estar disposto a acreditar em um novo projeto que vise segurança pública,
investimento em infraestrutura, investimento em saúde, e todos os quesitos são importantes, que deveriam ser, para isso que a gente paga impostos, para receber esses investimentos de volta no SUS, na segurança, no policiamento nas ruas, e não para ver o crime organizado comandando cidades, como a gente tem visto em todas as regiões do Brasil e sobretudo no Nordeste, aí principalmente no Ceará, partes da Bahia também. Então quero saber aí a sua opinião, seu comentário, deixa aí com muito respeito, claro, mas opine aí o que você acha, como está na sua cidade. É esse mesmo reflexo? O Lula vem sendo realmente avaliado pior do que foi o governo de Jair Bolsonaro? São esses os motivos de Flávio Bolsonaro estar ganhando cada vez mais espaço no cenário nacional? Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixo aqui um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.